disse ao principal da sinagoga. Quem é o principal da sinagoga? Então Jesus ouve o que os outros estão dizendo e perguntando para Jairo. E quem ouve é Jesus, e quem responde mas não responde para quem está perguntando. Jesus vai responder para quem estava buscando. Quem era que estava buscando? Quem era que estava intercedendo? Quem era que precisava de um milagre? Quem foi que rompeu a multidão? Jesus não vai responder os que estão indagando, os que estão questionando. Jesus não vai encaminhar mensagem de WhatsApp, print de tela, tá entendendo? Jesus não vai falar com quem quer saber. Jesus só vai responder quem foi buscar. Aí Jesus vai falar diretamente com Jairo. Vamos ver o que ele vai dizer. Disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Somente creia. O que é crer? O que é crer? É ter fé, é ou não é? Então vamos lá, o que é ter fé? A Bíblia diz que a fé é a expectativa das coisas que se não, certeza das que eu ainda estou esperando. Então olha o que Jesus está dizendo para Jairo: não temas, continue criando expectativa. Não temas, continue acreditando que você está levando para sua casa a solução que você veio buscar. O Jesus que Jairo foi buscar tinha poder só para curar doenças ou para ressuscitar mortos também? Tanto tinha e tanto Jairo disso também sabia, que olha o que ele disse: rogo-te que vá à minha casa, que imponha as mãos sobre minha filha para que ela sare e ela viva. É claro que na cabeça dele ele pensava: ela está num quadro de enfermidade, então se ele tocar, a minha menina vai poder dar continuidade à sua vida. Só que Jesus é a própria vida. Jesus tem tanta vida e ele é a própria vida, que quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, para não transgredir contra a lei que não permitia alguém na condição dele tocar no corpo de um morto, e era o caso do filho da viúva de Naim, ele não tocou no defunto. Você lembra? Ele tocou no quê? O que é o esquife? A maca, o caixão, o lugar que transportava o menino que estava morto. Ele tem tanta vida, que ele pega um objeto inanimado e faz ele se tornar canal de transporte. Alguém está entendendo o que é que Deus está falando? Porque a vida passa por onde ele passar. A vida toca onde ele toca. A vida entra onde ele entra. O que você acredita que faz a sua casa ser abençoada? Vivendo agora no tempo da graça, haja vista que somos ministrados e também ministros do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer? O Senhor não está em carne em nosso meio. Ele está sentado à destra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando eu venho para cá, uma vez debaixo da sua palavra, uma vez ministrado pela sua presença, eu também me torno o transporte daquilo que ele quer levar para minha casa. Quando eu piso na minha casa é abençoada. Quando eu deito na minha cama é abençoada. Quando eu imponho as mãos sobre o meu armário e eu digo: não vai faltar a farinha da panela e o azeite da botija, ele passa por mim, ele passa pelas minhas mãos, ele passa pela minha boca, ele passa pela minha voz, ele passa pelos meus pés. Aonde eu pisar, ele também pisa. Aonde eu tocar, ele também toca. Então veja, se ele é capaz de transmitir vida através de um objeto inanimado, o que é que ele não pode fazer com a nossa vida? Ele disse isso para a samaritana. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha o que ele vai dizer: pelo contrário, brota-se-á nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo o que Jairo estava transportando.
passando do lado de fora do corpo, a companhia de Jesus, você está transportando do lado de dentro na companhia do Espírito Santo. E o que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer é: não desista de chegar aonde você convidou o Espírito Santo para ir, porque Ele vai completar a obra que você foi pedir lá no início. Lá no início. Deus trouxe gente aqui nessa noite, e o que Ele está dizendo é: lembra do que tu me pediu lá no início. Lembra do que você queria que eu fizesse lá no início. O que Jairo queria lá no início? Senhor, rogo-te que entres em minha casa. Ele pediu que entres em minha casa. Segunda coisa, que toques na minha filha, que imponhas a tua mão sobre a minha filha. Olha o que ele sabia. Ele sabia que se Jesus entrasse e se Jesus tocasse, ela viveria. Então, se ela morreu agora ou não, já não faz diferença. Por quê? Porque a soma do milagre continua a mesma. Eu quero que entre e eu quero que toque. Agora, o que vai acontecer depois disso é resultado que a entrada dele e o toque dele pode promover, não importa a situação. Você tem que compreender isso. Às vezes Jesus vai alterar o resultado que você esperava, mas Ele não vai alterar para pior, Ele vai alterar para melhor. Camille, quando é que Ele faz isso? Quando Ele entra na minha casa? Não. Ele faz isso quando você ainda tem expectativa de que Ele vai fazer exatamente como você pediu. Vou te dar um exemplo. João capítulo de número 11. Antes da morte de Lázaro, Marta havia mandado um recado para ele: olha, teu amigo Lázaro, a quem tanto amas, está... Não. Isso aí. Muito enfermo, muito doente. É parecido com a situação de Jairo. Qual é a expectativa de Marta e Maria? Chama ele antes de morrer. Jesus vai receber esse recado em tempo hábil, quando Lázaro de fato ainda estava somente enfermo. Só que ele pega o bilhete, abre o bilhete, lê o bilhete e fica no mesmo lugar. Porque a expectativa de Marta e Maria era curar um doente. A expectativa de Jesus era ressuscitar um. Então Jesus permitiu, no processo da busca, aquilo que estava ruim no começo, no meio, ficar ainda pior. Tem coisa que só está piorando na tua vida. Olha para mim. Não é porque Deus está te castigando. Não é porque Deus não está ouvindo sua oração. Camila, parece que quanto mais eu oro, mais ele bebe. Camila, parece que quanto mais eu oro, mais ela fuma. Camila, parece que quanto mais eu oro, mais oprimido ele fica. E o Senhor está dizendo: porque tu querias que eu fizesse algo de acordo com a tua expectativa. Mas e se eu te disser que a minha expectativa é ainda maior do que a tua? Então eu vou permitir, temporariamente, algumas coisas que você me pedia, que você queria, que já não estavam boas, eu vou permitir temporariamente com que elas fiquem, para que meu nome seja ainda mais glorificado. Vem para cá, vamos falar a verdade. Qual é o testemunho mais impactante? Jesus curou Lázaro ou Jesus ressuscitou um homem? O testemunho de Lázaro impactou e foi uma das maiores molas propulsoras para deixar claro para aquela sociedade que Jesus era o Filho do Deus vivo. Eles saíram daquele milagre e passaram a testemunhar o que Jesus havia feito na vida de Lázaro, dizendo assim: poderia alguém que não é filho de Deus fazer o que ele faz? Ressuscitar mortos? Vai ouvindo aí. Agora ele quer glorificar o nome dele de novo. Então veja, existem coisas na sua vida que você ama muito, mas Deus consegue amá-las mais. Vou falar de novo. Existem coisas na sua vida que você as ama muito, mas Deus consegue amá-las ainda mais. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Tem coisa que você intercede pelo amor que você tem, e Deus aceita a sua intercessão, seu rogo,
sua súplica, seu pedido, e Ele vai fazer o que você pediu, mas de um jeito que você não imaginava. Aparentemente esse jeito é pior, mas na verdade esse jeito é melhor. O nome dele será mais altamente glorificado. Agora, a pergunta que o Espírito Santo me manda fazer aqui às Déboras nessa noite é: sua vida é só sua mesmo? Ou eu posso glorificar meu nome através dela? Posso usar um pouco da sua dor, posso usar um pouco do seu sofrimento, eu posso passar pelas lágrimas dos teus olhos quando você chora, eu posso passar pela sua boca quando você está intercedendo e pedindo por alguém que você ama, mas você pode fazer esse pedido para a glória do meu nome? Quem está compreendendo o que o Espírito de Deus está dizendo aqui? Jairo foi pedir pela filha dele porque ele a amava muito. Ele foi pedir a Jesus e isso envolve muita renúncia, porque ele era o principal da sinagoga e as sinagogas já haviam deliberado um edito que todo aquele que confessasse ou professasse que Jesus era o Filho de Deus deveria ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga não é trocar de igreja, ok? Ser expulso da sinagoga não é mudar de denominação, ok? Ser expulso da sinagoga é ser completamente extirpado dentro daquela sociedade, porque a sinagoga não é um exemplo de uma religião, mas de uma cultura que falava muito mais do que das portas da sinagoga. A religião do judeu, entenda, em tese, ela é étnica. Um judeu não se converte judeu, ele nasce judeu e para sempre assim será. Dentro daquela cultura, nascer judeu te impele a pertencer a uma sinagoga. Se você não pertence a uma sinagoga, você é como se nem fosse considerado um judeu dentro daquela cultura. Sobretudo se você fosse alguém como Jairo, o principal da sinagoga. Jairo obviamente já cria que Jesus era o Filho de Deus, mas ele sabia que a sua confissão a isso tiraria dele não só privilégios, mas também cadeira, posto, reconhecimento. Ele perderia negócios, ele perderia respeito social. Irmãos, eu estou falando de alguém ter dinheiro para ir na padaria comprar pão e o padeiro não vender. Não porque ele não tem dinheiro, mas porque não reconhece ele como uma pessoa para se socializar. Era esse o edito que tinha saído das sinagogas. Só que agora ele compreende que ele precisa estar aos pés. E eu posso lhe dizer, ele era o principal da sinagoga, mas essa foi a primeira vez que ele conseguiu chegar no lugar mais alto que um homem pode estar: aos pés do Senhor. O texto diz que chegando-se a Jesus, ele foi e prostrou-se aos pés. Complete aí. Chegando-se a Jesus para rogar pela sua filha, ele prostrou-se aos. Não importa quantos seguidores você tem na internet, não importa quantos patrocinados você assina, não importa quanto a tua empresa, seja microempreendedor, nano empreendedor ou big empresário, possa faturar ou emitir de nota fiscal ou imposto ao longo de um mês ou um ano. Deus nos trouxe aqui, Ele está dizendo: o lugar mais alto que um homem chega é quando ele tem capacidade de se prostrar ante aos pés do seu Senhor. Quando Jairo faz isso, ele vai colocar de lado tudo aquilo que dividia seu coração e vai reconhecer o senhorio de Cristo, compreendendo que a vida da sua filha é mais importante do que seus cargos, a vida da sua filha é mais importante do que os seus contratos de trabalho, a vida da sua filha é mais importante do que o status social, a vida da sua filha é mais importante do que a opinião pública, a vida da sua filha é mais importante do que o algoritmo do Instagram deseja produzir para ele. A vida da sua filha estava agora indo para as mãos de Jesus. Mas ó Camila, você disse que Jairo chegou e foi aos pés. Está escrito, você viu comigo, ele chegou e foi aos. Só que logo em seguida ele disse: rogo-te que entres em minha casa e imponhas as. Deus está dizendo: quer ver minha mão agir? Não busque minha mão. Quem buscar a minha mão, pouco terá ou verá. Mas se buscar os meus pés, eu estou falando de adoração sincera.
Eu não estou falando de oportunismo, eu estou falando de busca com compaixão. Eu estou falando sobre motivos de oração reais. Eu estou falando sobre pessoas que intercedem em amor para ter as mãos. Jairo se colocou aos... Deus está dando esse método aqui hoje de intercessão para alguém. Ele está dizendo: comece pelos pés e deixa que eu te estendo a mão. Busque em adoração, em humilhação. Aí ele chamou Jesus. Jesus, vem comigo. Reconheceu o senhorio de Cristo ali. Confissão pública de fé. Jesus disse: eu vou. E foi com ele. Você repetiu comigo 3 vezes. Jesus foi com ele. Diga comigo: e foi com ele. E foi com ele. Gente, imagina você sair de casa para buscar uma resposta que o remédio não pode dar, o médico não pode dar, o laudo já é negativo, e de repente você está andando do teu lado com a solução. E a solução está dizendo para você: eu vou contigo. Imagina o médico dizendo para você: ó, vai ter que fazer quimioterapia 3 meses. E imagina Jesus dizendo: eu vou contigo. Alguém está entendendo? Imagine você dizendo: meu marido quer divorciar, Camila, e eu vou fazer uma campanha de 3 meses. Que horas vai ser? 3 horas da manhã. Quem vem contigo? A Maria não veio, a Joana não veio, a Suzana não veio. Aí Jesus acorda às 3 horas da manhã, na verdade não dorme. E quando você chega ele diz: estou te esperando. Por quê? Vou fazer a campanha contigo. Imagina você dizendo assim: se eu jejuar, eu sei que o céu vai se mover. Imagine Jesus dizendo: vou estar contigo, vou jejuar contigo, vou dormir contigo, vou acordar contigo, vou almoçar contigo. Imagine ter a sensação de precisar de uma resposta que só Deus pode dar. Imagine ter que levantar muito cedo e pegar o ônibus de madrugada, sair no ponto quando ainda é escuro. Às vezes nem teu marido te leva no ponto, mas todos os dias de madrugada, Jesus levanta e diz: eu vou contigo. Ele pega o ônibus contigo, o aplicativo contigo. Imagine o privilégio. Imagine você chegar em casa nervosa e dizer assim: eita, semana que vem eu vou ter oportunidade no culto, falaram que eu vou trazer uma saudação. Aí você diz: eu estou tão nervosa, Jesus, vai comigo. Aí quando tu pega o microfone, Deus sapeca em 5 minutos de saudação. Aí você diz, pensa, o que está acontecendo? E ele está dizendo: ora, eu não falei que eu vinha contigo? Quem aqui já viu pessoas que não cantavam nada? E vieram e na hora que seguraram o microfone, eu sou uma delas. Quantas vezes eu era escalada para fazer o solo no hino das irmãs? Meu Deus do céu, eu passava mais tempo orando, dizendo: Jesus vai comigo, do que ensaiando. Porque meu temor era tão grande, que eu só dizia: Jesus vai comigo, Jesus vai comigo. Já, meu irmão, na primeira estrofe, antes do refrão chegar, aquele estouro de glória, que ninguém se preocupa mais com o teu timbre vocal, se tu está em ré maior, em mi, em fá sustenido, ninguém está nem aí. Eu dizia: Jesus foi muito bom. Aí alguém olhava e dizia: Deus foi contigo, hein? Fomos aqui tremendamente ministrados por uma cantora brilhante, Euridice, mulher de Deus. Irmãos, é lindo, mas o que mais nos deixa extasiados com a glória não é o timbre da voz. É maravilhoso sim, canta muito sim, mas é a gente olhar e ficar dizendo: Deus é com ela. Ah lá, Jesus veio com ela. Jesus está dizendo: não se abata no translado. O translado, o que é o translado? O caminho que Jesus vai fazer com você até que Ele promova o resultado que você deseja, às vezes é longo demais mesmo não sendo. Porque os processos e os reveses do caminho vão fazer de tudo para você desacreditar na efetividade da companhia dEle. Se Jesus é comigo, por que Ele ainda não chegou na minha casa? Se Jesus é comigo, por que ainda não curou minha filha? Veja, pelo contrário, olha isso. Enquanto ele está indo com Jesus para a casa dele, primeiro de tudo, uma mulher toca na orla das vestes de Jesus e recebe imediatamente uma cura, causando um alvoroço e fazendo Jesus permanecer mais tempo naquele lugar. E ele tinha urgência, Jairo tinha urgência, sim ou não? Existem coisas que acontecem no meio do caminho,
que são totalmente diferentes da expectativa que você colocou no começo. E é por isso que muita gente desiste do que pediu e do que queria lá no começo. Não é porque não quer mais, mas é porque o que aconteceu no meio te abateu. O que aconteceu no meio te entristeceu. O que aconteceu no meio te tirou o tino. Mas preste atenção, quando ele foi lá pedir ajuda de Jesus e Jesus disse que ia com ele, Jesus está deixando claro: eu vou com você até o fim, entende? Eu vou entrar na sua casa. Você me pediu para tocar na sua filha, eu vou tocar na tua filha. Não interessa se ela está morta ou está viva. Você me pediu para tocar, eu vou tocar na sua filha. Agora, o que vai acontecer no meio vai fazer de tudo para você perder a expectativa na solução que está com você. For life is now without me, so I should give all the pain and surrender. All alone, these white walls were my prison, isolated from the ones who love me. In me, a desire has risen to let go of my pain. All alone, you came and rescued the
celebrate.